mover, fazer o que Ele quer fazer. Às vezes nós atrapalhamos o mover do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Joãozão, Evangelho de João. Nós brincamos sempre, né? O irmão trouxe a palavra lá em 1 João. A gente fala Joãozinho de maneira não pejorativa, mas para a gente situar. Evangelho de João, capítulo 1. Joãozão. Mateus, Marcos, Lucas, que eu estou chutando aí. Aleluia. Eita Deus! Evangelho de João, capítulo 1. Obrigado. Todos acharam, queridos? Queridos, para mim é um dos textos mais belos da Bíblia, mais reveladores. Quando Deus ministrou isso há 15 anos atrás no meu coração, eu chorei copiosamente quando Deus revelou a palavra dele no meu coração. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aí, queridos. Amém? Queridos, nós, mais um culto de ceia, e eu sempre digo que eu crio expectativa em qualquer momento. Quando nós vamos fazer uma visita, há 15 anos eu não faço outra coisa, exceto uma outra vez que acompanhei a pastora no médico. Em cada quarta-feira, antigamente, cada célula, eu não vou simplesmente ouvir uma palavra, não. Eu crio aquela expectativa, eu vou desarmar. Porque o problema é a pessoa que se arma. Quero ver se o que esse pastor prega aí é verdadeiro. Desarma-se diante do Senhor. Você quer revelar a palavra no teu coração. Cada culto eu crio essa expectativa. E nós sabemos que fazemos parte da igreja. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja a um corpo. A cabeça é Cristo. E nós somos distribuídos no corpo, cada um membro. Não menos importante. Eles não perdi a conta desse dedinho. Eu fui parar no hospital, eu fiquei 15 dias com o braço enfaixado andando assim. De tanta dor, eu vi o corpo inteiro. Isso significa que não há gente mais importante e menos importante. Importante é a cabeça. Se eu tivesse cortado a cabeça fora, coitado de mim. Eu faço parte desse corpo. Cada um faz parte. Nós estamos aqui, por ceia, obedecendo a cabeça. É a cabeça que faz com que todo o corpo trabalhe. É a cabeça que libera do cérebro substâncias, coisas que o nosso organismo movimenta, dá estímulo, alegria, tristeza, ele grava, desgrava. E o culto de ceia é uma ordenança de quem? Da cabeça. Ele disse: todas as vezes que se reunirem em meu nome, façam em memória de mim. Memória. Memória do quê?
que Ele fez naquela cruz. Então, cria expectativa. Aí eu lembro, puxa vida, Ele é um homem de dores, Ele é um homem que sabe o que é padecer. Ele levou sobre Ele todas as minhas enfermidades, Ele levou sobre Ele todos os meus pecados. E aquela expectativa é gerada no meu coração, e eu saio daqui de bateria carregada, na certeza de um perdão. Não, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Não. Mas é porque você está em pecado que você vai tomar ceia. Mas o fato é, querido, que eu tenho coragem de criar essa expectativa no meu coração. Como pastor, puxa, o que será que vai acontecer hoje no culto? Que Deus vai curar, vai libertar. Essa expectativa tem que ser gerada no nosso coração. E hoje nós vamos falar dele. Eu sempre prometi que eu ia pregar um culto só de amor. Hoje é só de Jesus. Só dele. Vamos fazer isso. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, nosso resgatador, nosso advogado. Jesus ele é chamado na Bíblia de vários nomes. Você sabia que o Velho Testamento ele apresenta Jesus em todos os livros? Jesus levanta um povo para apresentar Jesus. Em todos os livros, os autores apresentam Jesus nele. Eu quero compartilhar com você. Por exemplo, Êxodo, Gênesis. Jesus Cristo é o nosso Criador. No princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus, tudo o que foi feito se fez através da vida dele. Gênesis apresenta Jesus como Criador. Êxodo, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Lembra lá do êxodo do Egito? É instituído a primeira Páscoa. Deus manda despassar o sangue nos umbrais. Se você pegar o umbral de uma porta, ela dá o formato da cruz. Jesus é o Cordeiro do mundo que tira o pecado. O último sacrifício vivo. Levíticos, Jesus Cristo é o nosso sacrifício pelo pecado. Lá em Levíticos é instituído toda a ritualística judaica do sacrifício. Jesus apontando para o Senhor, Jesus, o último sacrifício. Números, Jesus Cristo como que foi levantado. Lembra a pregação da serpente de bronze que foi levantada no deserto? Josué apresenta Jesus como nosso capitão. Juízes, Jesus é o nosso juiz. Ruth, Jesus Cristo é o nosso parente resgatador. 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis apresenta Jesus como nosso rei. Vivemos no reino da luz. O Senhor nos resgata do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Ele é o nosso rei. Esdras, Jesus é apresentado como nosso restaurador. Neemias apresenta Jesus como nosso único restaurador. É Ele que restaura as brechas da sua vida, assim como foram restauradas as muralhas de Jerusalém. Mas para isso precisamos buscar, querido. Todos nós chegamos com os muros da nossa vida destruídos na igreja, de uma maneira ou outra. Esther apresenta Jesus como nosso advogado. Ela advogou junto ao rei Assuero em favor do povo judeu. Então, quando eu tenho uma pendenga, eu não corro na pregação fora, eu corro no Senhor. Ele é o nosso advogado. Jó apresenta Jesus como meu redentor. Jesus restitui tudo na vida de Jó. Você que lê a Bíblia sabe disso. Salmos apresenta Jesus como nosso tudo em todos. No louvor, louvamos a Deus, e começamos louvando a Deus no culto, por todas as bênçãos, por tudo que Ele
Ele é Deus. Salmos são louvores. Provérbios apresenta Jesus como com a nossa sabedoria. Salomão, ele pede sabedoria a Deus, e o diabo diz que a sabedoria do bem vem do alto. Fugindo disso é demoníaca e terrena, é animal e demoníaca. Quando você vê o mundo aí, toda essa vingança, esse mal, pessoas usando, todos os dias eu assisti um seriado, os caras colados no assalto. Eu falei, meu Deus, se o cara usa toda essa sabedoria para o bem, essa sabedoria do bem, ela vem do alto. Jesus é a nossa sabedoria. Amém, queridos? Cantares, Jesus é o que ama a nossa alma. Queridos, o livro de Cantares é um romance. Quando o rei diz, Salomão diz para uma das suas concubinas: ó amado da minha alma, Senhor Jesus é o noivo que virá buscar a noiva. Tem aquele louvor, entrei no meu jardim. Ali é uma declaração de amor. Ele é o amado da nossa alma. Jesus é o amado da nossa alma. Que coisa linda. Agora os profetas, a Bíblia não está, aqui está em ordem cronológica, não da Bíblia. Joel significa Jesus, o restaurador. Jonas, Jesus Cristo, a nossa ressurreição e vida. Quem lembra da história lá do peixe? 3 dias na barriga do peixe, depois ele é jogado lá na praia, Jesus morre, desce ao mundo dos mortos, no 3º dia ele ressuscita. Todos os livros do Velho Testamento nos apresentam e mostram Jesus Cristo. Amós, Jesus é o divino lavrador. Amós era um boiadeiro, um agricultor. Oséias, Jesus o que em caminho desviado. Miqueias, Jesus é apresentado como a testemunha contra as nações rebeldes. Isaías apresenta Jesus como Messias. Isaías 9, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, o Messias. Naum apresenta Jesus como a fortaleza no dia de angústia. Sofonias, Jesus é o Senhor zeloso. Abacuque, Jesus é o Deus da minha salvação. Jeremias, Jesus é o renovo da justiça. Daniel, Jesus é a pedra que esmiuça. Ezequiel, Jesus é o Filho do Homem. Obadias, Jesus é o nosso Salvador. Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Zacarias, Jesus é o renovo da justiça. E Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Esse é o nosso Deus, querido. Apresentado na palavra de Deus. É Ele que eu adoro. É a Ele que eu devo culto e que presto culto. A minha vida é pautada nele. Tem muita gente, infelizmente, na igreja e não conhece Jesus. Às vezes eu sou livre, dizimo, às vezes eu estou envolvido na obra, mas o que eu preciso é conhecer Jesus. Eu preciso saber quem Ele é na minha vida, quem Ele representa na minha vida. Quantas pessoas estão na igreja não sabem isso? É por isso que quando eu li a primeira vez a encarnação do Verbo, o Senhor começou a revelar no meu coração. Que alegria! Aí eu comecei a pensar, poxa, os crentes não são fanáticos. É que eles entenderam quem é Jesus. Por isso, querido, quem traz uma doutrina diferente da de Cristo, diz lá em 2 João que eu não tenho nem receber na minha casa. Lá não diz para a gente ser mal educado, mas não recebais na sua casa nem os dias boas-vindas. Porque aquele que faz tal obra se torna um deles.
Jesus é tudo em todos. Ele é o nosso Deus, anunciado, esperado, desejado, amado, idolatrado, respeitado, seguido, ouvido. Ele é o nosso caminho. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se eu não pensar assim, preciso rever minha fé. Preciso rever os meus conceitos. Quer ter sucesso na vida? Descubra quem é Jesus. Porque aí as circunstâncias na minha volta não vão mais ser tão importantes. Se eu vou ter emprego ou não, se eu vou ter estudo ou não, se eu vou ter dinheiro ou não, se eu vou ter saúde ou não, se eu vou ter... Isso não importa mais. É Jesus. É muito mais esperado da parte dele para mim. Até porque, querido, nesse mundo nós esperamos muito às vezes. Mas eu estudei, mas eu trabalhei, mas eu isso, mas eu aquilo. Tudo vaidade de Salomão. Amém, queridos? Queridos, e para ter sucesso e para conhecer Jesus, eu preciso estar na igreja. Eu preciso estar inserido em algum ministério. Eu preciso estar debaixo de alguma cobertura. Eu preciso concordar com o ministério prega. Eu preciso estar focado naquilo que eu tenho aprendido. E é por isso que eu amo a visão do MDA lá. Pode ter uma visão igual. Se tiver uma melhor, nós vamos adaptar, vamos fazer para que a gente possa trabalhar na obra do Senhor de maneira simples, objetiva. Cada um de vocês, de fato, envolvido na obra de Deus. A obra de Deus não é vir aqui na frente cantar aqui. A obra de Deus não é vir aqui pregar. A obra de Deus é ganhar vidas, é almas. Deus sabe o quanto eu não queria estar aqui, até que eu entendi o meu chamado. Primeira vez que eu pisei na igreja, disse no último banco bêbado, Deus foi restaurando. Eu fui conhecendo Jesus. E aonde eu via vir um profeta, você vai ser pastor. Eu falava, aqui, chegou ali. Mas o fundamento é ganhar vidas. Muita gente indo para o inferno por conta da teimosia do povo de Deus. Falta recurso nas igrejas. Falta gente disponível. Se você pegar as quinquilharias que você tem na sua casa, tira um caminhão da casa de cada um aqui. Começando pela minha. Mas na hora de trazer uma oferta, e o povo morrendo e indo para o inferno. Porque o povo de Deus não conhece Jesus. Ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Ele podia ter vindo na família mais abastada da época. Ele podia ter nascido num palácio, andado de carruagem. Não, ele veio de um carpinteiro, de uma família pobre. Tem mensagem nisso para nós, irmão? Tem. Não coloque o seu coração onde a traça e a ferrugem vai acabar, mas as riquezas verdadeiras, elas estão lá no alto. E cada um vai receber o seu galardão de acordo com a sua obra. O pastor já veio muito à igreja, não fez mais que a obrigação de ser sujou ela. Jesus vai pedir para você quantas vidas você ganhou. E o pastor Luiz fez assim: quantas almas? Tem muitos que espantam almas da igreja.
boca que você canta mais. Eu preciso estar inserido, envolvido, agradecido, feliz por estar aqui. Sabe, queridos, uma das piores coisas do povo de Deus é a murmuração. E eu vou me colocar junto com vocês. Eu e vocês, olha aí para o lado, olha tanta gente. Nós somos um bando de murmurador. A gente vive reclamando. Quem já não se pegou reclamando da sua casa? Aí tem uma goteira, aí esse piso, aí tem. Vamos por nada, eu quero um outro carro, não, mas esse tênis, olha essa igreja, aqui esse pastor, esse. Nada tá bom. E esse desejo de murmuração, esse negócio foi criado no coração de um camarada que se chama Lúcifer. A Bíblia diz que ele era um anjo querubim, ele era o mais bonito, o mais iluminado. Ele era responsável pelo olor, ele andava em pedras preciosas, andava no monte santo do Senhor, diz a palavra. Aí um belo dia ele olha, esses diamantes aqui estão muito pequenos, podia pôr mais um pouquinho de topázio, de berilo, e começou a reclamar das coisas. Foi criando um sentimento no coração do diabo. Ele começou a reclamar, começou a dizer, eu só sou no ministério de louvor, o pastor não me dá a palavra, ele começou a reclamar e foi julgar que um dia ele disse, eu quero ser Deus. E aí foi a ruína dele. Tem gente que reclama de tudo, vai ter que abrir uma igreja para ele. E um irmão disse para a esposa dele, começou a falar daqui, falar dali, ela olhou para ele, ô querido, abre uma igreja para você. Esse sentimento de murmuração começou no coração do diabo, arrebentou com ele. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Ele me coloca junto. Eu sou descendente de alemão, e alemão quer as coisas para ontem. Às vezes a gente quer ver acontecer alguma coisa. A gente faz um mutirão na igreja. Puxa vida, nós temos pelo menos uns 70 homens aqui. Aí no dia do mutirão vem 5. E aí o alemão quer dar uma reclamada. E o Espírito Santo quer obrigado. Que privilégio de vocês 5 estão tendo. Servir os outros. E a gente começa a olhar para a gente. Nossa casa, ali, eles servem um almoço. Não sei se é só lá em casa isso. Nós não reclamamos da comida. O gordo come de tudo. Querido. Caiu lá na mesa, é logo. Mas a gente tem a mania de estar servindo almoço. Aí põe aquela maionese bonita. Aí olha para a pastora, faltou uma salsinha aqui em cima. Faltou nada. Faltou nada. A gente precisa cuidar aqui. Eu amo essa igreja. Como cada um de vocês, com defeitos, com qualidades que são muito mais. Porque Deus tem ministrado no meu coração, querido. Para mim, nós nem tínhamos palavra de dízimo mais. Confesso para vocês. Essa é uma direção da nossa liderança. Eles acreditam que eu preciso ensinar a igreja. Você está privado de bênçãos porque você não dizima. Por isso que a tua vida é um embrulho assim. O dinheiro parece que corre no meio do mosquito. A gente ensinar. Para mim, eu não falava mais de dízimo.
que ninguém precisou ficar no meu ouvido. Vamos lá para o texto. Então, nessa noite nós vamos falar dele. No texto diz que no começo de tudo, no princípio, ele era o Verbo. O Verbo dá sentido para as coisas. O Verbo é aquele que completa a frase. Sem o verbo, a frase fica sem sentido nenhum. A palavra verbo é indicação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Voltando um pouquinho lá para a aula de português, que é chata pra caramba. Meu Deus, não é, mano? Português é difícil. Parabéns, mano, que você gosta. Sou formado em letras, mas fiz por falta de opção. Mas o verbo é indicação, querido. Pode sofrer variações de acordo com as flexões. O verbo possui flexões, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, de tempo, tempo presente, pretérito, futuro. Isso você sabe, né? Isso é simples. De número e pessoa, pode ser singular, plural, de voz ativa, passiva, reflexiva. É o verbo que dá sentido. Eu gosto da frase. Você constrói uma frase bem simples. Eu ando de bicicleta. O verbo é o verbo andar. Eu ando, não andando. Quer nem lembrar. Se eu tiro o verbo da frase, eu bicicleta. Perdeu todo o sentido. Eu bicicleta. Vai ser um bobo falando. Assim é a nossa vida sem Jesus. Não tem sentido. Faça o que você quiser. O que você quiser. Vai estar aquele vazio. Você vai estar descontente. Você vai ser aquele cara que alguma coisa não está bom. Por quê? Você não conhece Jesus aí. Sabe, se dependesse de mim, não vai entrar nem em polêmica, nem nada. Dizendo, o Senhor me completa. Eu olho para trás, eu olho o que eu era, eu olho a vida que eu tenho hoje. Não tem luta? Muito. Essa vida é maravilhosa com o Senhor. Vivemos em tempos fáceis? Não. Muito difícil perder a liberdade. Muito difícil ficar dependendo de uma vacina. É muito difícil chegar numa cidade pequena que você conhece todo mundo. Você viu uma senhorinha de quase 90 anos. Ela levou a mão para mim. Eu puxei a minha para trás. Ela não entendeu. E eu com medo de está contaminado e passar para ela. Que situação, querido. Que situação que nós vivemos. Mas eu conheci Jesus. A esperança em nenhum momento. Eu lembro do culto que nós íamos gravar aqui pela primeira vez, né, professor? Nós íamos lá na beira do rio gravar aqui. Querido, parecia que tinha 1000 pessoas na frente. Os nossos cultos tinham um alcance tremendo. Em nenhum momento nós fraquejamos diante do Senhor. Eu separei só 2 pontos para compartilhar com você nessa noite. Só 2 pontos. Primeiro dele, Jesus é eterno. Jesus é eterno. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Um dia eu estava falando no Evangelho com um amigo meu.
de outra religião. Ele disse: olha, eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Deus, eu busco a Deus, e eu acredito que ele buscava mesmo. Ele falou: mas esse negócio de Jesus, por que Jesus? Ele foi um homem, um comedor de feijão. Aí eu peguei uma Bíblia que eu tinha dado para ele, esse versículo, e expliquei para ele. Até hoje ele não questionou mais, porque ele entendeu. Ele é indesculpável diante de Deus por aquilo que ele acredita. Sabe, amados, o apóstolo João, ele é o primeiro de falar, ele é o único que fala aqui nos evangelhos da pré-existência de Deus. E aí nós perguntamos por que ele teve essa revelação tão forte. Ele deitava no peito do Senhor. Estavam todos os apóstolos. Você vê aquele quadro da ceia, quem estava bem próximo do Senhor? João. Quem já deitou no peito assim da esposa, ou do marido, ou do filho? O que a gente escuta quando a gente encosta no peito daquela pessoa com o filho? O que a gente escuta? A gente escuta assim. João escutou a oração do Senhor. E mais do que isso, ele estava atento a tudo que ele falava. Imagina se fosse Pedro, que na hora da ceia, e Jesus ele deu dicas do traidor ali na hora da ceia. Só que o Pedrão era aquele cara armado, aquele crente. Não, pastor, qualquer coisa, vamos expulsar esse demônio. Às vezes o povo está comendo a palavra de Deus, mas ele está atento nos detalhes de outras coisas, nos afazeres. Enquanto Jesus João estava lá, intimidade com o Senhor. Fica atento, querido. Esse abertura aqui. Tem gente que se perguntava: o que o irmão falou na abertura? Não sei. Eu fui beber água. Chega mais cedo, vai beber água, traz uma garrafinha, põe do lado. E daí durante o culto, quando a palavra de Deus vai ser revelada, o Senhor diz que onde havia duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. Aí você fica, ó. Coisas. Eu já estava caminhando um certo tempo na igreja, era diácono da igreja, meu pastor. Ela fica lá no fundo, irmão. Aí é muita gente endemoniada. Você fica intercedendo lá, querido, fica de olho. E às vezes acabava o culto e dizia: você viu lá, querido? Pastor, eu não vi. Porque eu estava atento na palavra. Sempre foi assim. Nós temos uma reunião todos os sábados com o nosso líder do estado. Começa às 9 até quase 11 horas. Tudo online. Nós ficamos lá. Recebendo da parte de Deus. Intimidade com Ele. Intimidade com Ele. João captou toda a palavra, o verbo original ele quer dizer sabedoria, inteligência. A sabedoria de Deus e a inteligência de Deus, nós só podemos entender se nos é revelada. Então, nas dúvidas que você tem da palavra, pede a revelação. E quando eu vi o primeiro endemoniado cair, fiquei 2 noites sem dormir. Eu falei: eu não sou crente. E eu comecei a orar, falei: Senhor, eu não quero ter medo de demônio. É Ele que tem que ter medo de mim. O meu pastor gostava da bagunça.
buscar isso. Não que eu ame, mas a vida do crente precisa estar preparada. Revelação da palavra. Não se distraia. Fique atento. Sua pré-existência foi confirmada nas palavras do Evangelho de João. E aí o Senhor vem na terra, habita no nosso meio, querido. Sabe, tem gente que até hoje não entendeu ainda a mensagem da cruz. Mas por que a cruz? Por que ele morreu na cruz? Que a cruz era a maneira que o Império Romano matava os criminosos na época. E a morte, ela tinha direito sobre o ser humano. A chave da morte estava na mão do diabo. Na terra, o Senhor vem e ele se entrega. Então, morte, me mata. Leva para a cruz. Só que no terceiro dia, cadê morte a sua vitória? Cadê a morte a sua aguilhão? Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ele mata a morte. Agora a chave da vida e da morte está nas mãos do Senhor Jesus. Eu preciso entender isso tudo. Ele é o meu Deus. A Ele que eu devo prestar culto, a Ele que eu devo adorar, a Ele que eu devo idolatrar, a Ele que eu devo venerar. Qualquer coisa que colocarem diante do Senhor, antes do Senhor, se a tua fé ou se a tua confiança está em algo que não é Ele. Você viu quantos adjetivos ele tem? Tem dor na alma? É Ele que cura a sua alma. Tem dúvida? É Ele que tira a sua dúvida. Tem causas para ganhar? É Ele que tira bem a sua causa. Tem sonhos? É Ele que realiza seus sonhos. Mas para isso, tem gente que é focado em determinada religião, focado em determinado homem, focado em determinada placa. Ele é meu Deus. É a Ele que eu estou apresentando vocês essa noite. Torna-se íntimo do Senhor Jesus. Essa lei a Bíblia, filho, da Bíblia. E antes de ler a Bíblia, fala: Espírito Santo, revela essa palavra. Eu não entendo algumas coisas. Ele vai revelar. Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vimos aqui o irmão fazendo a abertura. Sabe, tem algumas coisas que viraram ritual na igreja. E as pessoas pegam essas coisas e acham que está tudo certo. É importante dizimar, é importante fazer algo, é importante frequentar, é importante estar na presença de Deus, é importante estar inserido no ministério, é importante. Mas o mais importante é conhecer Jesus. Por isso que a minha vida lá fora tem que ter Jesus nela. Eu não tenho que abrir a Bíblia só aqui na igreja. O Verbo vai continuar revelando. Aqui está a palavra viva. Tem que ter vida lá fora. Eu preciso andar com Ele na rua. Eu preciso estar com Ele no meu trabalho. Eu preciso estar com Ele dentro da minha casa. Eu preciso estar com Ele em volta da mesa. Eu preciso estar com Ele na cama. Eu preciso estar com Ele no banheiro. Eu preciso de Jesus na minha vida. O homem começa a tratar a esposa como Salomão tratava a sua esposa. Oh, amada da minha alma. Oh, amada da minha alma. Oh,
armário. Olha que coisa linda. Alguns textos você começa a ler ali, você fala, meu Deus, é quase que pornografia. E derrama o vinho e bebe não sei aonde. Olha a intimidade do homem com a sua esposa. É assim que o Senhor quer ter com a gente. Intimidade conosco. A gente não pode ter vergonha diante do Senhor. E a primeira coisa que nós fazemos é se afastar dele. Nós erramos, primeira coisa. Quando Adão e Eva erram lá no paraíso, lá diz o texto que Adão se escondeu de Deus. Perdeu a intimidade. Errou, querido. Busca Ele. Vai, me arrepende. Tem problema? Busca Ele. Está difícil? Busca Ele. Falta entendimento? Busca Ele. Começou essa pandemia e agora fecha o treino, abre o treino, isso e aquilo. Vamos buscar o Senhor. Senhor, o Senhor que me chamou para ser pastor. Eu falo bem assim com Deus. E o Senhor sabe que eu não queria. E o Senhor sabe, o Senhor teve que mandar 5 homens diferentes, todos os ministérios. Só faltou aqueles caras apontando para mim e dizer, olha, meu irmão, que absurdo. Para de duvidar, é você. Eu ia na outra igreja aqui, o pastor já olhava para mim e falava, que amor de Deus. A última vez a igreja era pequenininha, estava tão cheia. E a igreja caiu até terra, rapaz. As irmãzinhas pulavam na parede. E o homem começou, eu cheguei lá, tinha um irmão ajoelhado no chão. Aí ficou uns 40 minutos, dá oportunidade até para os vizinhos que estavam na volta. Lá umas 10 horas da noite, aquele cara olhando lá de joelho. Sabia as costas dele. Às 10 da noite ele levantou. Agora vamos chamar o pregador da noite. Marcos Maria está do lado. E o cara levanta. A primeira pessoa que ele olha, sabe para quem? Você de camisa laranja. Eu já sabia o que ele ia falar. Que a gente é teimoso. Eu entreguei tudo para o Senhor. Não faltou nada para a igreja. Nada. Você está aí, nós estamos andando. Segundo, Jesus é a luz do mundo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que lá em Gênesis, quando Deus, no seu coração, forma o mundo, quem que disse haja luz? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada que foi feito se fez. Jesus disse, haja luz. Essa luz que veio para nós. Ele é meu Deus. Tem texto na Bíblia que diz que o mundo vivia na obscuridade. E a luz veio no nosso meio. É a luz do teu caminho, querido. Jesus. Glória a Deus. Para de querer você governar a sua vida. Para. É mais fácil a gente entregar. Talvez o normal estava em crise, porque caía muita gente na igreja. Alguns caíam na unção, outros eram derrubados, outros entravam rasteira, e assim era uma festa. Um dia veio para mim e disse, pastor, diácono, o que você acha desse negócio de cair? Eu falei, não sei, meu irmão, quando não for cair, eu jogo. Eu sempre fui assim.
Joguei um monte de vezes, porque o pastor empurrava mesmo. Mas caí um monte de vezes no Espírito. E às vezes que eu me jogava, eu aproveitava e estava lá, chapado, falando com Deus. Se entrega, meu irmão. A gente faz um apelo aqui para frente, vamos orar com você. Tem gente que faz assim para levantar. O que vão dizer por mim? Por mim, não fala o que quiser. Entrega a sua vida no Senhor. Tem gente aí lutando para pegar a vida do Senhor, lutando para não voltar para a igreja, lutando para viver do jeito que quer. Amém? Esse cabeçada é tua. Porque na luz as coisas vão vindo. Ele é a luz para os homens. Nós estamos fazendo aqui essa noite. O pão vira o corpo, não posso morder para morder a carne do suco. Não, querido. A gente trazer a memória do que ele fez na cruz. Vou pegar o fardo aqui hoje. Abrir o coração. Senhor, eu entrego. Fiz isso, fiz aquilo. Eu duvidei com isso, duvidei com aquilo. Entrega a sua vida, querido. Nós não sabemos o dia da sua volta e os sinais indicam que está perto. Está muito perto. Não se preocupa tanto com o teu trabalho, não se preocupa tanto com as coisas da sua volta. Apenas faça com bastante diligência. Você é mordomo daquilo que te deu. Você precisa conhecer a luz verdadeira. Meu pai tem 86 anos. Essa semana eu conversava com ele. Eu gosto muito de sentar com ele. Ele tem toda a consciência que a vida dele está abreviando. Cara, isso é difícil falar isso. Mas ele fala com uma naturalidade, aquilo até me assusta. Fala, pai, você não sabe nada, de repente eu vou primeiro para o senhor. Não, daqui 4 anos eu já tenho 90. Meu pai se desprendeu das coisas do mundo. Um dia ele disse algo interessante. Meu pai era enjoado com aquela chácara e olha, não deixava a gente pegar o carro, ele cuidava daquilo. Em vida, muitos anos atrás, ele ainda vive, entregou todas as terras para os filhos. Aí por fim ele tinha um gadinho lá, umas cabeças, pegou tudo ligando. Eu perguntei para ele, pai, quanto gado tem aí? Não sei, não quero saber. Ele entendeu. E se eu estiver ligado com algo desse mundo, se o meu amor, o meu coração é proibido ter as coisas, conheceu Jesus de verdade. Ele está se preparando para se encontrar com Ele. E a gente fica, não, pai, para. Igual Jesus, quando falava da sua morte, é necessário que eu morra. Bem, não, porque nós vamos defender Ele. Afaste de mim, diabo. Jesus disse para Pedro. Às vezes nós fazemos o papel do diabo. Quando nós atrapalhamos a obra, a gente precisa cuidar. E eu concordei com meu pai. Lembrei da palavra. E é verdade, né, pai? Os dias estão abreviados. Mas eu creio que nós vamos comemorar o aniversário de 100 anos que ele é forte.
Essa noite o Senhor quer ter um encontro contigo. Essa noite o Senhor quer se reconciliar contigo. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer se apresentar para você. Essa noite Ele está dizendo: desarme-se, entregue-se, vamos andar comigo. Nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. Sabe que às vezes eu perco o sono à noite das pessoas que nós temos aqui que não estão fazendo nada, no sentido de poder estar ajudando a ganhar vidas. Tem gente que só você conhece, querido. Tem gente que só você vai chegar perto. Essa pandemia veio para arrebentar com a religiosidade. Tem que fechar a igreja. Fecha a igreja, coisa nenhuma. A igreja é eu e você. Pode fechar esse barracão. Você tem muito para dar aqui para o Senhor. Você tem para dar com seus bens. Você tem para dar com a sua sabedoria. Você tem para dar com aquilo que você já conhece. Feche teus olhos no teu lugar. Feche teus olhos. Faça da ceia de hoje, querido, um encontro com o Senhor Jesus. Eu não sei que área que você vai falar com Ele, mas examine aí a sua consciência diante daquilo que você ouviu, diante daquilo que lhe foi revelado no seu coração. Sabe, o nosso Jesus Criador está aqui. O nosso Jesus Cordeiro Pascal está aqui. O nosso Jesus Cristo, que é o sacrifício vivo pelo pecado, aquele que foi levantado, o nosso capitão, o nosso juiz, o nosso resgatador, o nosso rei, o nosso restaurador, o nosso advogado, o nosso redentor. Aquele que ama a nossa alma, aquele que restaura, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que encaminha o desviado, o Messias, aquele que é fortaleza no dia de angústia, o Senhor zeloso, aquele que é o Deus da minha salvação, aquele que é o Senhor de justiça, aquele que é a pedra que esmiuça, Filho do homem, nosso Salvador, o desejado de todas as nações, o sol da justiça. Fala com Ele no seu lugar. O que você tem para apresentar para Ele? Talvez a sua reconciliação com Ele.
estende a mão, eles vão deixar o pão na sua mão. Recomendação da saúde. Eles vão te dar o cálice. Pega o pão, pega o cálice, pega o seu pega e aguarde que nós vamos cear todos juntos. Mas continue falando com ele. Quando você pegar o pão do cálice, enquanto isso, fica sentado. Mas continue falando com o Senhor. Continue abrindo o seu coração. Não saia da presença. Não saia da presença. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes, se reunires em memória de mim. Pode beber o cálice. Feche seus olhos. Pai, por palavra viva, foi liberado
derramado sobre nós, sobre a tua igreja, Deus. Como ministro consagrado da fonte de hoje, quero declarar o perdão dos pecados da tua igreja, conforme a oração, conforme o que cada um apresentou diante de ti, Pai, diante da tua graça. Abençoa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aplausos por Jesus! Aleluia! Nós oferecemos para Ele, nosso Senhor. A ceia é séria? É séria. Mas também é uma celebração. Vamos cantar os corinhos para nós estarmos encerrando em nome do Senhor Jesus. Já que peço a cada um de vocês desejo excelente célula. Louva a Deus para aqueles que nos honraram hoje com sua presença. Deus abençoe poderosamente. Espero que vocês foram edificados assim como eu fui pela palavra de Deus. Vamos nos alegrar com os corinhos. Meu irmão já vai estar encerrando em nome de Jesus. Não sabemos, não sabemos,
sintam-se todos abraçados, apertados de mão. Vou passar por irmão, ele vai estar fazendo a oração final, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção é nossa. Agradecemos esse momento ao Senhor. Pai amado, nós damos graças a Deus. Damos graças pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, nos mostrando diante de Ti. Mas, sobretudo, quando eu oração pelo Senhor, pela Tua graça, Senhor, estamos aqui de pé hoje, Senhor. E esse é um privilégio, Senhor. Pai, continue falando no coração de cada um. Espírito Santo, eu replico essas palavras, todas as palavras hoje, Pai, no coração, no ouvido de cada um espiritualmente, Pai. Nós tenhamos também, Senhor, nós sermos abençoados, Senhor, a Tua presença. Vida, Senhor, se entregando, mostrando e admitindo as celas também, Deus. Capacita os filhos, Deus, de todo entendimento alto do Teu trono, Pai, a cada um. Nós possamos, Deus, receber dentro de nossos lares, nas celas, Deus. Pai, pessoas, Pai, doentes espiritualmente, enfermidade, Pai, que nós possamos colocar a mão, Senhor, e ser curado, Deus. Desde isso para nós, Pai, em nome de Jesus. Leve segurança, Pai, cada um do Teu lar, Pai, abençoando as famílias, Deus, os filhos, Pai, o trabalho, a escola, onde nós chegarmos, Deus, cada um do nosso céu, Pai, possamos, Pai, respirar o Senhor, ser parecido